Eu sou também uma antiga aluna do ISCTE, atualmente sou professora catedrática do ISCTE em licença sem vencimento por razões de função pública, mas queria começar por dizer que quando me lançaram este desafio, eu disse logo à partida esse tema legado da prisão política é um tema que me inspira enorme respeito, mas eu devo dizer à cabeça que nunca estive numa situação de prisão política. E, portanto, eu vou falar do assunto como alguém que viveu essa experiência muito de perto, por razões que já vou explicar, mas eu, como pessoa, não tive essa experiência e eu sei perfeitamente que essa experiência é marcante para o resto das nossas vidas. Devo dizer que na altura do 25 de Abril eu era aluna do ISCTE, tinha 19 anos e, portanto, eu vou aqui fazer um certo repertório de experiências que vivi em 3 momentos-chave. O momento em que havia presos políticos, portanto, antes do 25 de Abril, o momento do 25 de Abril e um momento pós-25 de Abril, tal como eu vivi enquanto estudante do ISCTE. E foi isso que combinámos fazer e é isso que eu vou fazer. Quando fiz este exercício de memória, é muito interessante também sublinhar à partida que quando nós olhamos para o passado, evidentemente, e os investigadores de história sabem isso melhor do que ninguém, nós revisitamos o passado sempre com perspectivas novas. Porque a forma de abordarmos o passado, o nosso balanço da história mudou, porque a evidência que está disponível às vezes também nos traz surpresas e estamos sempre a descobrir nova evidência. E eu própria descobri, já vos vou contar porquê. E, portanto, para mim própria devo dizer que foi um exercício de memória interessante e eu vou partilhar esse exercício de memória convosco agora. Primeiro momento é um momento em que eu vejo agora, em retrospectiva, que eu, como os meus irmãos, éramos filhos de alguém que tinha sido um preso político. Mas sabíamos muito pouco disso, devo dizer, muito pouco. E isto retrata a época em que vivíamos. A época marcelista, e antes disso, época de Salazar, quando nós éramos crianças, o facto do nosso pai ter estado preso várias vezes não era referido na nossa esfera familiar. Era como se nós vivêssemos em 2 mundos paralelos. O nosso mundo real, que nós percebíamos como o nosso mundo real, que era um mundo bastante cinzento, devo dizer, e depois um outro mundo paralelo, clandestino, que era uma espécie, digamos, de buraco negro para nós. Não sabíamos o que é que lá tinha acontecido e o que é que estava a acontecer. E a minha experiência de criança é que, por vezes, havia coisas estranhas que se passavam em nossa casa, mandavam as crianças para a cama e eu percebia que, quando a porta do corredor se fechava, havia reuniões na sala, mas nós não sabíamos o que eram essas reuniões. E agora, em retrospectiva, eu sei que essas reuniões eram com, na realidade, camaradas do meu pai que tinham estado, alguns deles, na prisão com ele. Depois disso, o meu pai, que era engenheiro de profissão, consultor, foi tendo problemas profissionais na vida dele, que eram, de facto, as sequelas dele ter sido perseguido político. E assim vivemos até ao momento do 25 de Abril. Foi bastante mais tarde, depois do falecimento do meu pai, que aconteceu só em 2005, que ao procurar materiais em minha casa, que eu via descobrir
vestígios dessa experiência de prisão. E eu vou tentar mostrar aqui no Zoom, não sei se isso é possível ver, mas vou tentar mostrar porque isto é tão curioso que eu gostava que tentassem ver isto. Isto que estão a ver é uma recuperação de uma gravura feita por um pintor dos melhores que nós temos em Portugal, Pomar, e retrata uma cena de prisão em que estavam muitos outros bem conhecidos. O meu pai, que era Joaquim Ângelo Caldeira Rodrigues, Mário Ruivo, Mário Soares, Ramon Laféria, Albertino Coelho e muitos outros nomes. Eu não vou aqui prolongar nisto. E este quadro faz parte de uma coleção de gravuras feitas por um dele, porque na altura, evidentemente, não havia nem telemóveis, nem câmaras fotográficas, e, portanto, o que restava para retratar imagens da experiência de prisão era este tipo de desenhos esboçados por quem conseguisse fazê-los na altura. E foi bastante mais tarde que, quando eu tive a oportunidade e o privilégio de me encontrar pessoalmente várias vezes com o ex-presidente Mário Soares, que ele me relatou, sabe que eu tive muitas experiências conjuntas com o seu pai na prisão. Portanto, eu relato isto nestes termos para vos dar conta que muitos adolescentes, como eu era, antes do 25 de Abril, podiam ter estado a conviver muito de perto com experiências de prisão. No meu caso era o meu pai, mas nós éramos mantidos à parte. Havia um grande tabu à volta disto. Havia muito interdito. E havia famílias que escolhiam não falar do assunto, como se tivessem pouca à vontade de falar do assunto, como se houvesse um inconveniente, um mal-estar. E isto eu devo dizer em nome da verdade histórica, porque o ser preso político era na altura um ato heroico, eu não tenho a menor dúvida de classificar assim, mas muitos na nossa sociedade não percebiam isso como um ato heroico. Percebiam isso como um ato, às vezes, inconveniente, que era melhor não referir, porque criava mal-estar nas famílias. E isto viveu-se, e eu não posso deixar de referir, em nome da investigação histórica. Portanto, este é o primeiro momento que eu gostava de referir. Depois há um segundo momento em que eu, já um pouco mais avançada nos estudos do secundário, mas ainda adolescente, começo, como qualquer adolescente, a mover-me em novos círculos, fora do controle familiar, círculos de amigos, vários tipos de círculos de amigos, com várias preferências, até que a certa altura começo a frequentar círculos de amigos que gostavam de ler na clandestinidade livros clandestinos. E foi assim que eu fui introduzida a teorias alternativas, na altura livros de Marx e livros de teorias alternativas, e a pouco e pouco comecei a contactar com organizações juvenis clandestinas. E, portanto, a minha única experiência, digamos assim, subversiva, antes do 25 de Abril, foi, a certa altura, me ter oferecido para fazer distribuição de comunicados no liceu que eu frequentava, e eu sabia que isso já tinha algum risco, assim como ir a pequenas concentrações, eu sabia que havia risco de resposta policial,
mas de facto foi o máximo que eu fiz, para ser muito honesta. E portanto, quando veio o 25 de Abril, qualquer um de nós tem grandes memórias desse dia. A minha memória é a memória de eu querer ir para a rua, com toda a excitação, juntar-me à massa das pessoas, eu querer mesmo ir para o Largo do Carmo, e o meu pai a dizer-me, não, isso é muito arriscado para jovens como tu, ali vai haver tiros, mas eu deixo-te ir para a rua porque eu percebo que é um momento de grande alegria, para mim também é. Eu vou para o Largo do Carmo e tu ficas na Alameda junto ao Almirante Reis. E foi assim o nosso acordo na altura, mas evidentemente que não posso deixar de recordar a concentração fantástica que ocorreu passado poucos dias, no 1º de maio, no estado do Inatel, e eu já lá estava em força. Vou recordar o terceiro momento que eu gostava de recordar, como ex-aluna do ISCTE, porque estou a falar para um núcleo de estudantes do ISCTE, e eu acho que é interessante, eventualmente para vocês, já porventura terão ouvido muitas outras histórias relativas a esse período, mas eu queria deixar aqui o meu testemunho, digamos, como material também para a vossa investigação histórica sobre este período. Para mim, eu devo dizer, o ISCTE transformou-se numa espécie de porta ou de janela para o mundo. E eu vou explicar porquê. Num primeiro momento, nós percebemos que havia uma revolução em marcha e que ia mudar tudo. Nós tivemos essa percepção de uma forma bastante imediata. E, portanto, a nossa atitude foi, de certa maneira, reganhar controle da nossa escola. Foi a nossa atitude. E o primeiro passo que fizemos foi criar uma solução alternativa de gestão da escola e identificar os membros do corpo docente que representavam para nós, da nossa visão, o poder político removido pela Revolução de 25 de Abril. E, portanto, como saberão, no ISCTE, assim como em muitas outras escolas e empresas e locais de trabalho, foi formada uma comissão de saneamento, que tinha por missão identificar esses membros do corpo docente ou dos funcionários e arranjar um procedimento para os, digamos assim, neutralizar e para os remover das funções dirigentes em que eles se encontravam. Nestes momentos também as pessoas são postas à prova. E eu lembro bem que eu disse para mim própria, porque eu fazia parte dessa comissão de saneamento, esta tarefa não é fácil, exige firmeza, mas também a clarividência. Firmeza no sentido em que, de facto, as pessoas que representavam, digamos, o antigo regime, que estavam ainda a tentar resistir à transformação da ordem das coisas, teriam realmente que ser removidas dessas funções. E nós identificámos uma lista, mas teríamos que também ter muito cuidado, não pôr nessa lista pessoas incorretamente classificadas. Porque a revolução tinha que ser entendida como uma revolução democrática e não uma revolução para impor um ponto de vista. E, portanto, eu lembro de cenas relativamente dramáticas em que eu própria tive que intervir para defender alguns membros do corpo docente que estavam a ser injustamente indicados para serem removidos, e eu considerava isso injusto, não tinha substância, não tinha fundamento. Portanto, fazer, digamos, justiça no momento da revolução, todos nós sabemos que é uma coisa extremamente difícil, mas eu não deixava de assinalar esta questão, não vou poder entrar em pormenor, mas esta questão viveu-se dentro do ISCTE.
segundo momento-chave foi transformar o conteúdo do ensino. Bom, e aqui as coisas mais extraordinárias aconteceram. Porque nós transformamos em profundidade o conteúdo do ensino, às vezes no sentido quase que certamente excessivo. Eu vou agora talvez apontar um ou dois casos que dá uma noção quase do ridículo a que se pode ter chegado na altura, mas para ter uma ideia da latitude da transformação, nós podíamos pegar numa cadeira de demografia e transformá-la numa cadeira centrada no tema a Revolução Cultural na China. Podíamos pegar numa cadeira de microeconomia e transformá-la numa cadeira centrada na questão do controle operário. E eu, por exemplo, quando escolhi o meu tema de tese final de licenciatura, escolhi o tema da reforma agrária e levei-o tão a sério que fui fazer estudos de caso para o Alentejo e fiz uma reportagem fotográfica. Isso, na altura, fazia parte da nossa maneira de repensar o ensino. Os métodos pedagógicos eram também profundamente alterados e chegou-se ao ponto quase que de inverter os papéis entre quem ensinava e quem aprendia. E eu devo relatar isto, mais uma vez, em nome da verdade histórica. Como calculam hoje em dia, eu não estou bem de acordo com esta alteração de papéis, não estou mesmo de acordo, porque ser professor exige uma carreira, um investimento, uma acumulação de experiência, mas também acho, evidentemente, que os métodos pedagógicos anteriores, que eram muito autoritários, muito centrados na disciplina, tinham que ser revistos, sem dúvida nenhuma, e foram. Finalmente, o conceito de o projeto de escola, ele próprio foi alterado. Basta lembrar que o ISCTE conserva ainda o termo de Ciências do Trabalho no seu título. De facto, havia uma licenciatura de Ciências do Trabalho, na qual, aliás, eu estava inscrita, e foi mais tarde que essa licenciatura foi substituída por uma outra que se chamou Licenciatura em Sociologia do ISCTE, e isso só aconteceu depois do 25 de Abril, porque a palavra Sociologia, pura e simplesmente, era uma palavra carregada de um anátema. Considerava-se que estudos de sociologia seriam necessariamente estudos subversivos. Bom, e de certa maneira eram, porque sociologia é uma ciência e, portanto, não se compadece, digamos, com o regime autoritário como nós tínhamos antes do 25 de Abril. Portanto, tudo isto aconteceu. Mas eu queria concluir este meu primeiro relato com uma ideia-chave que é a seguinte. Passados uns meses, nós, estudantes do ISCTE, estávamos a alterar tudo. O modelo de gestão da escola, o programa de disciplinas, o conteúdo das matérias, os métodos pedagógicos. Começámos a ser, digamos, contactados, associados à intervenção de partidos políticos que, entretanto, estavam em constituição na sociedade portuguesa e tinham as suas juventudes partidárias. E, portanto, eles vinham a ISCTE entrar em contato connosco e, porventura, convidar-nos a integrar iniciativas, etc. E eu lembro-me de um certo diálogo que tivemos com eles a certa altura, e em que eles nos fizeram esta recomendação. Vocês, estudantes, que têm 19, 20 anos, a vossa tarefa, no quadro da Revolução 25 de Abril, que está a acontecer, é transformar a vossa escola. E eu não me esqueço que a nossa resposta na altura foi dizer sim, nós estamos a tratar disso, transformar a nossa escola, mas aquilo que nós queremos, muito mais do que isso, é transformar o nosso país e é nisso que nós nos vamos empenhar. E, na realidade, o que aconteceu ali
e nos anos seguintes, foi a formação intensa de muitos estudantes que depois vieram assumir funções liderantes em muitas áreas profissionais, cívicas, políticas, e que tinham ganho numa perspectiva completamente nova da sua existência, porque a sua existência tinha passado de uma existência cinzenta, controlada em termos políticos, com muitos tabus, com muitos não ditos, para uma existência em que, de repente, era como se passássemos de um buraco negro para um campo aberto, com muita luz, e em que havia muitos caminhos. Ou seja, era a percepção de que havia muito mais possíveis à nossa frente. Nós tínhamos uma gama de escolhas extraordinária. O campo dos possíveis era muito maior do que nós tínhamos imaginado no início. E essa sensação é uma sensação que fica para o resto da vida. Eu atualmente trabalho sobretudo na frente europeia, convivo com gente de muitos países europeus e por todo o mundo, e eu vejo que os portugueses têm alguma coisa única, que é essa percepção de que o campo dos possíveis é muito maior do que se imagina, e só quem viveu uma revolução democrática como nós vivemos é que consegue perceber isso até ao fundo. Segue-se depois a outra questão, se estamos num campo aberto com muita luz e muitos caminhos, é a responsabilidade de escolher o caminho. E isso é o que nós aprendemos a seguir, mas eu agora fico-me por aqui. Espero que seja útil e queria começar por, evidentemente, prestar a minha homenagem ao meu colega de painel, porque assim esteve preso e, portanto, eu tenho todo o interesse em ouvi-lo. Eu sei, agora em retrospectiva, pela experiência do meu pai e de outros com quem eu vivi a seguir, o quão extraordinária foi essa experiência. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado nós, senhora professora. De certo, a sua intervenção foi bastante interessante. E passo desde já a palavra ao Dr. Eugénio Ruivo para também elaborar a sua primeira intervenção. Portanto, em primeiro lugar, gostaria de saudar Maria João Rodrigues e todo o painel que está neste momento a assistir ao nosso debate, particularmente ao Núcleo de Estudantes de Ciência Política, ao Núcleo de Estudantes de História Moderna e Contemporânea, a oportunidade que é evocar, digamos assim, um tema tão gratificante nos dias, de facto, que ocorrem, em que, digamos assim, o passado não interessa, o branqueamento do fascismo é um facto, e o ressurgimento, digamos assim, de organizações de caráter nazifascista, que percorre um pouco toda a Europa e o mundo, é extremamente preocupante. Pronto, desde já agradeço, digamos assim, a oportunidade que me deram para poder falar um pouco sobre a minha experiência pessoal. Penso que isso que é importante, não é tanto ser eu, mas, digamos assim, é um passado recente que nós, digamos assim, propugnamos que não venha, portanto, a existir, e que façamos tudo que estiver ao nosso alcance para, junto das novas gerações, digamos assim, perceber e levar esta informação, esta e outras informações, como da experiência da professora Maria João Rodrigues, que muito bem caracterizou a sua vivência e a descoberta, digamos assim, do país em que nós vivíamos. Bom, e reportando, digamos assim, à minha questão pessoal, aos 12 anos, 1965, aluno da Escola Preparatória Eugênio dos Santos, o meu pai e a minha mãe, no final digamos assim, daquilo que se poderá designar do segundo ciclo do ensino, hoje, portanto, a escolaridade obrigatória ia até, digamos assim, ao chamado ciclo preparatório. De um dia para o outro, o meu pai e a minha mãe, digamos assim, tristes, porque os meus pais tinham já uma experiência do que era ser antifascista,
porque um irmão da minha mãe teve que fugir, digamos assim, do país, e o meu pai teve ligações, portanto, digamos assim, à luta de resistência no Partido Comunista Português, e neste âmbito eu não percebi, nem eu nem o meu irmão, porque é que nós, no dia seguinte, teríamos que começar a trabalhar. E assim aconteceu aos 12 anos. Nós deixámos de ter acesso à educação e ao ensino, passámos a trabalhar e aos 14 anos no mercado de trabalho. Portanto, poderemos ver aqui qual era o país real em que nós vivíamos, em que centenas de milhares de crianças não tinham acesso à educação e ao ensino, onde, digamos assim, esta realidade só era possível para meia dúzia ou para uma percentagem ínfima da população portuguesa. Eu recordo-me na época em que as escolas estavam divididas em escolas industriais, escolas comerciais e liceus. Digamos, os filhos dos operários que tivessem algumas condições para continuar a estudar iam para as escolas industriais, filhos dos empregados de escritório iam para as escolas comerciais e os filhos todos, nossa expressão, este pleonasmo, mas, digamos assim, era para aí, digamos, tudo estava determinado, o regime procurava, digamos assim, estratificar toda a população destes escalões etários, determinando, digamos assim, o percurso, de maneira que era extremamente difícil, portanto, o acesso ao ensino. Digamos que esta questão de começar a trabalhar e começar a tomar consciência de porque é que eu não poderia continuar a estudar, cria-me em mim uma revolta, a mim e ao meu irmão, uma grande revolta, e a questionar porque é que algumas crianças tinham acesso à educação e ao ensino e a grande maioria das crianças não tinham acesso à educação e ao ensino. Bom, basta reportar que nas escolas por onde eu andei havia crianças descalças. Portanto, havia alunos, colegas meus, com 7, 8, 9 anos, que iam descalças para as aulas. Portanto, esta era a realidade do país. Era um país em que os cofres estavam cheios de dinheiro, o povo vivia na miséria, em que, por exemplo, eu sou habitante da cidade de Lisboa e conheci muito bem a realidade. Centenas de famílias ou milhares de famílias viviam em barracas. Fosse na zona do Alto São João, na chamada Quinta da Corraleira, fosse no bairro das Galinheiras, fosse na zona dos Olivais, enfim, na Charneca do Lumiar, digamos, eu conheci muito desta zona e convivi com crianças, digamos assim, oriundas de vários pontos do país, num fenómeno chamado migratório, em que as pessoas procuravam uma melhor vida, começavam a deslocar-se em direção à periferia das grandes da cidade de Lisboa ou do Porto, onde viviam em condições altamente miseráveis. Digamos que a fome campeava por todo o lado, um país onde não se poderia falar, a censura, o lápis azul, digamos, as mulheres só poderiam votar com a autorização dos maridos, das licenciadas, e a minha sogra foi uma licenciada na Faculdade de Ciências, digamos assim, teve que pedir autorização para poder votar, portanto, isto no tempo da ditadura, no tempo do fascismo, e obviamente que estas questões levaram-me a questionar, mas que rumo, que país é este? Digamos, permanentemente a comunicação social difundia uma determinada realidade, que era uma realidade que se confrontava sucessivamente com as grandes desigualdades sociais. Portanto, isto era um facto. Digamos, os meus pais faziam das tripas de coração, passa a expressão, para ter comida na mesa.
uma criança, um jovem que começava às vezes a trabalhar, porque a minha mãe começou a trabalhar aos 8 anos. Eu, digamos assim, aqui perto do Isqueté, eu sou daqui da zona do Campo Pequeno, conhecia muito bem esta realidade. No número 100 da Avenida da República, a minha mãe foi trabalhar com 8 anos, vinda de Dados Negros, digamos assim, a minha mãe fazia parte de um núcleo de família, portanto, em que os meus avós não tiveram condições para manter a vida, e então os meus tios e a minha mãe foram distribuídos por vários pontos do país, e a minha mãe vai trabalhar como doméstica com 8 anos para o número 100 da Avenida da República, de fronte daquilo que era o Mercado Geral do Gado de Lisboa, que serviu, tal como o Campo Pequeno, como local de prisão política nos anos 40 e nos anos 50. Digamos, estou perfeitamente à vontade para isso. Aliás, em 1962, o meu pai tinha uma barbearia na rua José Carlos Santos, portanto aqui de fronte, perto da ex-Feira Popular, e pude observar em 1962, aqui junto à estátua, na zona de Entrecampos, a polícia de choque, digamos assim, a bater nos estudantes que vinham, eventualmente, da Cantina Velha, ou portanto, particularmente da Cantina Velha. Penso que, na altura, a luta pelo Dia do Estudante, salvo erro que é em março, salvo erro dia 28 de março, digamos assim, eu pude observar, e então coloquei estas questões ao meu pai, e o meu pai mandou-me imediatamente calar. Bom, aos 14 anos no mercado de trabalho, e em 1969, o meu pai convida-me, a mim e ao meu irmão, para ir à sede da CDE, aqui na zona do Campo Pequeno. Portanto, a CDE era a Comissão Democrática Eleitoral, 1969, a chamada Primavera Marcelista, em que Marcelo Caetano, enfim, sob pressão internacional e nacional, procura introduzir uma certa abertura do regime, e então realiza-se as eleições de 1969, na qual é criado um outro grupo, a Comissão Eleitoral Unida Democrática, portanto era a CEUD, onde estava o Mário Soares, mas havia a CDE, onde confluíam, digamos assim, várias sensibilidades políticas, onde estava o Jorge Sampaio, o Gaspar Teixeira, pronto, e o Vítor Dias, o Rubem de Carvalho, o Lindo Carvalho, etc. Digamos, o Lindley Sintra, portanto, Pereira de Moura, grandes democratas e que concorreram no âmbito da Comissão Democrática Eleitoral. Portanto, a minha ida, portanto, à sede da CDE, para mim foi como que uma redescoberta e perceber que havia um outro país, que não aquele que o regime fascista, através da sua comunicação social e do próprio CNI, que era o Gabinete de Informação, que através do lápis azul censurava todas as notícias que ocorressem, digamos assim, e eu pude perceber qual era o país. E então, a seguir às eleições, portanto, obviamente que foram eleições fraudulentas, cria-se um movimento da Juventude Democrática, na qual eu vinha fazer parte. Eu era estudante noturno da Escola Industrial Afonso Domingos, e rapidamente me ligo ao chamado Movimento Associativo dos Estudantes Secundários de Lisboa, que é convidado pelo filho de Sérgio Vilaricos, que era um funcionário do Partido Comunista Português que estava na clandestinidade. O António Vilaricos convida-me para fazer parte desse movimento, e então comecei a fazer parte desse movimento, que era a chamada Associação dos Estudantes do Ensino Secundário. Portanto, eu, na Afonso Domingos, juntamente com os meus colegas, fazíamos parte desse núcleo, e que tivemos a oportunidade, depois, na sequência das lutas estudantis, participar naquilo que nós designamos as reuniões interassociativas, nas RIAs.
Portanto, eu participei, e aliás, posso dizer que nos anos 70, portanto, fui eu que levei o Miguel Portas, com 12 anos, a uma reunião interassociativa na Associação de Estudantes do Técnico. Portanto, podemos ver, portanto, eu como operário, como aprendiz de eletricista de automóveis na Avenida Berdo, portanto, ali próximo da Gulbenkian, digamos assim, já intervinha, portanto, desta forma. Como operário, procurava, digamos assim, que os meus colegas de trabalho se sindicalizassem, porque isso era de facto importante, e digamos assim, nos anos 69, 70, há um movimento de trabalhadores que, digamos assim, consegue eleger para os sindicatos metalúrgicos, os sindicatos bancários, os sindicatos caixeiros, os sindicatos eletricistas, digamos assim, um leque de trabalhadores que não tinham nada a ver com o regime que se vivia. Portanto, e é daqui, digamos assim, toda esta luta e toda que se desenvolve por todo o país, que se cria aquilo que veio-se a designar a Confederação Geral dos Trabalhadores Intersindical Nacional. Estou perfeitamente à vontade para falar sobre isto, porque participei em muitas reuniões, fosse na Voz do Operário, fosse, por exemplo, numa assembleia que era promovida pelos sindicatos metalúrgicos no Estádio da Luz e que foi proibida e reprimida pela polícia de choque. Bom, mas reportando a esta situação, no dia 27 de janeiro de 1971, eu trabalhava na oficina de automóveis da Austin, na JJ Gonçalves, aliás, Laranjeiras, e então sou preso. E já agora convinha relembrar, uma semana, 3, 4 dias antes, aliás, eu sabia que alguns colegas meus do movimento da Juventude Democrática foram presos. Houve 3 jovens que foram presos na zona do Beato, na zona de Marvila, pelo facto de estarem a colocar nas caixas do correio um documento que nós tínhamos elaborado sobre a revisão à Constituição e na qual um guarda noturno, entrando naquelas vilas operárias, perguntou o que é que, pronto, percebeu-se aí de qualquer coisa, e então 2 jovens, digamos assim, não se aperceberam de facto da situação, não tiveram a lucidez, não fugiram e, digamos assim, foram junto do guarda noturno e o guarda noturno perguntou o que é que eles tinham na mão. E eles tinham na mão os papéis. E então ele apercebeu-se, pela leitura que fez dos papéis, que havia, digamos assim, algumas frases contra o regime e, obviamente, saca da pistola. Portanto, exatamente é isso, e leva os 2 jovens para a esquadra do Beato e então começa, digamos assim, a surgir um conjunto de prisões, e eu, enfim, tendo estado envolvido também nesse processo, tive a percepção de que ia ser preso. Falei com o meu pai e disse, eu não vou fugir do país, vou ficar no país, e 4 ou 5 dias antes vou à Rua Duque de Palmela falar com o Dr. Jorge Sampaio, que veio a ser depois meu advogado. Eu tenho aqui comigo, portanto é difícil, portanto, vocês lerem, mas tenho aqui comigo aquilo que nós dizemos, uma procuração, com o meu nome, estado, profissão, morada, constituo o meu procurador, o excelentíssimo senhor Dr. Jorge Sampaio, advogado com escritório na Rua Duque de Palmela, número 27, Quinto Direito, em Lisboa, a quem concedo todos os poderes forenses em direito permitidos, incluindo os de interpor recursos que julgar convenientes, acompanhando-os nas instâncias superiores, podendo ainda subestabelecer. Digamos, esta procuração, exatamente no dia 27 de janeiro,
encontrava-se na minha gaveta das ferramentas na oficina de automóveis, onde o chefe de brigada Santos Costa imediatamente pede para eu abrir, portanto, a gaveta, e então o que é que me apreenderam? Um livro de Fundamentos de Economia Política do Nick Quintin, uns textos sobre sindicalismo que eu estava a escrever para serem publicados no respectivo boletim, com a necessidade, digamos assim, dos trabalhadores a se organizarem, se unirem e, digamos assim, e se sindicalizarem para defenderem os seus direitos. Digamos que e este papel é uma folha de papel azul, e eu tinha falado com o meu chefe de secção, que era oficial, eletricista, o Marcos, e tinha-lhe sugerido, olha, eu vou precisar às 10 horas de me dirigir, portanto, aí a um amigo meu, um advogado. Não disse bem o que era, ele disse tudo bem, e é exatamente nesse momento que a PIDE, através de vários PIDs e através deste chefe de brigada, digamos assim, após os contactos, obviamente, com o diretor da oficina, portanto, com o chefe da oficina, rapidamente me conduzem, e dali sou preso, sou enviado para a Rua António Maria Cardoso. Imediatamente, 1 hora após começarem os interrogatórios na PIDE, ainda se fazia na António Maria Cardoso, sou sujeito a uma acariação. Havia apenas um jovem que sabia onde é que eu trabalhava, e esse jovem não aguentou a prisão. E após a sua prisão, portanto, denunciou-me, pronto, e digamos assim, a minha prisão tem a ver exatamente com essa denúncia. Portanto, sou levado diretamente para António Maria Cardoso. Há muitas histórias, porque eu, entretanto, sou preso, portanto, já agora referir, no terceiro interrogatório, portanto, eu depois vou para a cadeia de Caxias, aliás, no próprio dia 27, eu estou até sensivelmente à meia-noite a ser permanentemente interrogado, numa sala de 10 por 6 metros, com uma mesa ao meio, com 2 cadeiras, com um molho de chaves. Eu depois explicarei um bocadinho mais à frente o que é que isto significa molho de chaves. Portanto, dali sou enviado novamente para Caxias, tive 2 dias, depois sou levado novamente para os interrogatórios, um dia inteiro novamente de espancamentos, de tortura, de ofensas corporais. Portanto, digamos, os PIDs diziam-me a mim: não vale a pena você estar a negar. Nós sabemos 90% das suas atividades, só falta 10%. Portanto, temos aqui uns papéis, você escreve as suas atividades e vai lá para fora, e, portanto, é libertado, e nós não dizemos nada a ninguém. E eu não disse absolutamente nada, portanto, obviamente que neguei, portanto, era acusado de pertencer ao núcleo dos jovens comunistas, do movimento da Juventude Democrática, eu mais 2 companheiros meus, o José Manuel Veríssimo e o Raimundo Santos, que tínhamos ligações, obviamente, com um funcionário do Partido Comunista Português. Bom, e este facto, eles procuravam, digamos assim, que dissesse quais eram as nossas ligações, onde é que nós reuníamos, digamos assim, que fôssemos delatores. Daqui não abri boca. Portanto, vários períodos de interrogatório. Passado 3 dias, sou chamado de novo à PIDE. Aliás, o próprio guarda prisional que abria a escotilha da nossa cela de isolamento, porque eu estava no reduto norte do Forte de Caxias, ele dizia assim, portanto, deveriam de ser umas 18 horas, depois de ter jantado, prepare-se para ir à polícia. Era assim que eles diziam, prepare-se para ir à polícia. Eu estava virado para o lado das traseiras, não para o lado de Monsanto, e eu tive consciência de que agora é que vão ser, agora é que vai ser. E este agora é que vai ser, chegado
isto é muito complicado falar destes acontecimentos, porque as estruturas físicas e psicológicas que nos marcaram, para mim, marcaram para toda a vida. E eu de vez em quando tenho de facto que ter alguma calma, porque são acontecimentos que eu nunca mais... não posso perdoar quem fez isto. Portanto, vou para António Maria Cardoso, após espancamentos, de água gelada que me deitaram pelo corpo abaixo. Você, daqui, é mais fácil meter, digamos assim, a linha numa agulha do que você sair daqui. Portanto, você tem que falar, você tem que dizer quais eram as suas ligações com o Partido Comunista Português. E eu, digamos assim, depois de ter levado, ter sido espancado e me encontrar estatelado pela sala de interrogatório, entra-me ao fundo uma personagem que era o subinspetor Tinoco, o famigerado subinspetor Tinoco, que coloca as mãos na cabeça e que me pergunta: o que é que lhe aconteceu? Você é do Benfica ou do Sporting? A sua mãe está tão doente. Olha, está um dia tão bom lá fora. Portanto, isto fazia parte, este conteúdo, este teatro fazia parte, digamos assim, da tortura psicológica. Tive uma crise nervosa, fiquei inconsciente, não sei o que é que se passou depois. Não sei se foi ao fim de algumas horas, se foi ao fim de um dia, de 2 dias. Encontro-me numa cela de isolamento na cadeia do Forte de Caxias. Devia de ser por volta das 4, 5 da manhã. Estavam 2 PIDs à minha cabeceira, o chefe dos enfermeiros da cadeia, eu de olhos semicerrados vejo aquele cenário, percebi-me de facto que era de noite, vejo aquele cenário e os membros superiores começam-se a torcer. Rapidamente os PIDs alertam o chefe dos enfermeiros, há uma correria pelos corredores da prisão e então certamente terei levado uma injeção ou 2 injeções, não sei o que é que se passou, e sei que adormeci. E ao fim de 10 dias, sou libertado com uma caução de 3 contos, não podia praticamente andar. Minha mãe e o meu pai foram buscar a António Maria Cardoso. Em março, foram buscar a António Maria Cardoso, eu vou avançar aqui rapidamente. Em março, sou de novo preso. Aliás, o Tribunal Plenário tinha-me aumentado a caução de 3 para 30 contos. Vejam o que era 30 contos naquela época. Entretanto, eu tinha estabelecido previamente contacto, eu sabia que ia ser preso. Falei com a Maria Eugénia Varela Gomes, mulher, digamos assim, do capitão Varela Gomes, que tinha estado no assalto ao quartel de Beja, numa tentativa contra a ditadura, e tinha, entretanto, também falado com o José Afonso, que nos encontramos nas imediações de São Sebastião da Pedreira, onde coloquei diretamente a questão, e o José Afonso disse-me assim: olha, eu tenho um póster em casa com uma pomba da paz em cima de um capacete, nós editamos um conjunto de postais e de pósteres, no sentido, digamos assim, de podermos arranjar o dinheiro para que tu, enfim, o facto de ires ser preso, sejas depois libertado. Entretanto, a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos também se tinha movimentado nesse sentido e, por solidariedade, conseguiu-se arranjar esse dinheiro. Eu fui preso, estou preso durante uma semana e então sou libertado. Em 20 de novembro de 1971 do mesmo ano,
o Tribunal Plenário anula-me completamente essa caução, portanto sou novamente detido, e então, digamos assim, entre 20 de novembro de 71 e o dia 15 de junho de 1972, passei pela prisão de Caxias, portanto tive durante esse período de tempo, onde conheci, digamos assim, o Fernando Rosas, que esteve preso comigo na minha cela, o Joaquim Diogo de Velez, que era acusado também de pertencer ao Partido Comunista Português, o João Camilo, o José Pedro Soares, que foi, digamos assim, um herói que faz parte da União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, que teve cerca de 500 e tal horas sujeito à tortura do sono, e eu pude, digamos assim, observar o trem superior, as suas costas e as pernas cheias de cicatrizes pelo facto do espancamento que tinha sido alvo pela PIDE. Aliás, eu creio que ao 10º dia da tortura do sono, ele não se conteve e virou-se contra os espíritos que o estavam a interrogar, de tal forma que lhe saltaram em cima e uma camisa branca que ele tinha ficou colada ao corpo, que teve que ser retirada com uma pinça. Portanto, digamos assim, há esta minha experiência durante todo este período, e nós, na cela da prisão, procurávamos estudar e ter livros de várias situações, e organizávamos debates e conversas sobre determinado tipo de temas que eram tão pouco comum na sociedade. Portanto, sou libertado. Eu faço parte do processo do deputado do PCP, Lino Carvalho, do engenheiro Fonseca Ferreira, do escultor e serigrafista Cipriano Dourado, do campeão, do José Manuel Veríssimo, do Raimundo Santos, eu, mais outros 2 companheiros, e então somos libertados, e então eu sou libertado, aliás, apanho uma pena de prisão, 22 meses de prisão remível a dinheiro, que aliás a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos conseguiu obter esse dinheiro, mas eu tenho comigo, porque foi, digamos assim, numa ida à Torre do Tombo, eu consegui descobrir no meu processo, porque a ideia da PIDE era que eu apanhasse entre 2 a 8 anos de prisão efetiva. Pronto, e eu tenho esse documento comigo, pelo facto de eu ser menor. Portanto, eu em 27 de janeiro de 1971 tinha 17 anos, portanto, ligado ao mesmo processo, 3 prisões. Depois, no dia 1º de maio de 1974, aquilo que eu estou a dizer está publicado no Século, no dia 16 de junho, portanto, onde sai uma notícia referente ao julgamento do Tribunal Plenário. Portanto, e há a fundamentação na Torre do Tombo de tudo aquilo que eu, digamos assim, estou a dizer. Depois, no dia 1º de maio de 1974, pelas 7h30 da manhã, a PIDE arromba a porta de minha casa, prende-me a mim, prende o meu irmão e prende o meu pai. Vejam o que é a minha mãe lavada em lágrimas e ver os seus entes queridos a serem presos pela PIDE. E daí fomos parar, digamos assim, a António Maria Cardoso, fomos parados e o meu irmão foi sujeito à tortura do sono durante 3 dias e 4 noites. Eu fui, digamos assim, sujeito a torturas físicas e psicológicas, não tive tortura do sono, entretanto eles tinham já conhecimento daquilo que tinha ocorrido, pronto, e ao fim de 15 dias o meu pai é libertado, ao fim de 21 dias eu e o meu irmão somos libertados com o calção de 7 contos e 500. 6 de abril de 1974. Cooperativa Forja, 43 pessoas reunidas junto no âmbito da Comissão Democrática Eleitoral, onde discutíamos problemas sobre o aumento do custo de vida, etc., etc. Somos presos pelo capitão Pereira da Polícia de Choque e daí enviados para o Governo Civil. Junto ao Jardim Zoológico,
nós íamos, digamos assim, nas carrinhas da polícia, e eu vejo o jornalista José João Louro, e ele consegue-nos ver, e eu consigo olhar, e quando, digamos assim, as carrinhas acabaram de passar, o José João Louro vai rapidamente a correr para Sete Rios, onde, digamos assim, telefona para elementos da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos a contar aquilo que se estava a passar. Nós, quando chegámos ao Governo Civil, já havia um elemento da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos a procurar o que é que se estava a passar. Nós somos separados das mulheres, dali somos enviados para a cadeia do Forte Caxias. Ao entrar dentro da cadeia, há um túnel do lado esquerdo, entramos nesse túnel e somos colocados numas celas da prisão que já não eram utilizadas, provavelmente desde os anos 62, 63, 64. Era uma coisa inqualificável. Corria, digamos assim, água pelas paredes, digamos assim, havia umas tarimas, havia o colchão, havia um cobertor, mas era uma coisa completamente indescritível. O Ruben de Carvalho, que tinha sido preso comigo e que depois foi vereador da CDU na Câmara Municipal de Lisboa, portanto, ele tinha um problema, aliás, havia outro preso que tinha um problema de asma, e então tinham de vez em quando vir cá fora a respirar, portanto, ao gradeamento. E então, de meia em meia hora, portanto, o Ruben de Carvalho e esse companheiro também tinham que vir cá fora. Portanto, estávamos para aí cerca de 20 e tal pessoas em duas casamatas grandes, depois ali só distribuído, passámos a ser distribuídos, e então fui ter a uma cela já grande, diferente, creio que ao 6º, 7º dia da prisão, onde vou estar com o Ruben de Carvalho e com outro preso político, não sei quem é, e então recorda-me, junto da grade, nós estávamos virados para Monsanto, junto da grade da prisão, o Ruben de Carvalho ter-me dito isso: resiste, não fales, coragem. E aquilo marcou-me. Eu conhecia o Ruben, da CDE, Senhor Doutor Eugénio. E eu penso que, de facto, pronto, já é muito tempo. Assim, realmente vou ter que pedir só que conclua, por favor. Pronto, para concluir, dia 26 de abril de 1974, estava virado para o lado de Monsanto, de cima de uma cadeira. Aliás, a camisola com que eu estou neste momento a fazer a minha intervenção era a camisola da cadeia. Eu vou mostrar aqui uma fotografia que tem a ver exatamente aí por volta das 10h30, portanto, uma delegação da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos composta por Maria Eugénia Varela Gomes, Cecília Ariosa Feio, Manuel João Palma Carlos, os nossos advogados Jorge Sampaio, Jorge Fagundes, o Zé João Louro, do Diário de Lisboa, que se encontrava também já aí, o José Francisco, o Pinto Bandeira, Maria Sofia de Mel Breiner, Francisco de Sousa Tavares e o filho, e então, por volta das 10 horas, o delegado, o comandante Xavier, portanto, oriundo da Salvação Nacional, quando me abre a escotilha, portanto, da cela de prisão, pergunta-me qual é o meu nome, disse qual era o meu nome, perguntou-me do que é que eu era acusado, eu disse que era acusado de pertencer ao Partido Comunista Português. Abriu uma cela e então começa a abrir as outras celas e então encontro um preso, o último preso político, chamado José Carlos de Almeida, ex-funcionário do Partido Comunista Português, estava em fase de tortura. O seu nome não se encontra, digamos assim, na lista dos presos políticos, porque se recusou, digamos assim, a dizer quem era, porque não sabia exatamente o que é que acontecia. Esta fotografia é uma fotografia em que nós estamos a receber a informação do comandante Xavier, aliás, por trás estava o corpo de paraquedistas comandados pelo comandante, creio que era Major Matos Serra. Entretanto, nós aqui nesta fotografia estamos a obter
informações, digamos assim, daquilo que estava a acontecer. Entretanto, milhares de pessoas no exterior da cadeia estavam a exigir a nossa libertação. Sensivelmente aí por volta, aliás, antes de sair da cela, por volta das 9h30, o Pedro Ferreira, que estava preso comigo na minha cela e que tinha sido libertado no dia 23 de abril, através do claxon do seu automóvel, de um Citroën 2 cavalos, através de toques, consegue informar o que é que se estava a passar. Entretanto, nós, por ordem do oficial, que se encontra aqui nesta fotografia, regressámos de novo à cela da prisão. Bom, e então tivemos a informação de que o general Spínola só queria que meia dúzia de presos políticos fossem libertados, fosse aqui em Caxias, fosse em Peniche. E nós tomámos uma decisão, os presos em Caxias tomaram uma decisão, ou saímos todos ou não sai ninguém. Bom, e aqui só às 11h30, às 23h, sensivelmente às 22h, é que os presos que estavam em isolamento se juntaram aos presos que estavam em regime normal. E, digamos assim, a nossa libertação ocorre sensivelmente à meia-noite, do dia 27, por força dos oficiais progressistas do movimento das Forças Armadas, do povo que estava na rua, que levou a que o general Spínola tivesse que recuar. É uma pequena experiência, muitas histórias, enfim, haveria para contar, e muito obrigado ao painel, porque ultrapassei já o meu tempo, mas são tudo acontecimentos que nós não podemos omitir. E agradeço desde já, portanto, a vossa estoicidade, por nos ouvirem, e obrigado a Maria João Rodrigues por ter trazido aqui a sua experiência como estudante e como filha de um preso político, que não sei se será passado pelo Aljuve, mas eu conheço o Aljuve porque o meu sogro, Salomão de Lemos Figueiredo, esteve também preso com Mário Soares nos anos 40, nos anos 50, e passou pelos corros do Aljuve. E, de facto, falar destes acontecimentos, nós não podemos omitir. E eu, digamos assim, dou os parabéns a todo o painel e aos núcleos de estudantes pela oportunidade, porque são acontecimentos que eu não consigo, digamos assim, deixar de me emocionar. E muito obrigado ao painel. Muito obrigado, Dr. Eugênio Ruivo. Peço desculpa. Nós é que agradecemos a sua intervenção, porque realmente ouvir em primeira mão uma experiência de prisão política não é para toda a gente. Não é toda a gente que tem esse privilégio que nós estamos a ter neste momento de ouvir uma intervenção por quem passou o que realmente aconteceu. E realmente concordo plenamente quando refere que nunca podemos omitir, nunca podemos fazer esquecer o que tantas pessoas passaram, o que tanta gente passou ao longo de 48 anos para estarmos nós onde estamos aqui hoje. É de veras bastante importante relembrar sempre e nunca esquecer o papel que todos os presos políticos todos tiveram na história, na luta, na resistência antifascista e na consolidação da democracia portuguesa. Deste modo, eu pedia só aqui uma breve notazinha. A União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, no próximo dia 27 de abril, por volta das 10h30, vai estar com alguns ex-presos políticos, com familiares de presos políticos e várias pessoas, e por volta das 10h30, junto à estação de Caxias, portanto, junto ao monumento que evoca a libertação dos presos políticos, e daí nós vamos também ao Forte de Peniche evocar, digamos assim, o dia em que os presos políticos, por força do levantamento militar do MFA e do levantamento popular, permitiu que nós hoje estivéssemos aqui, digamos assim, a partilhar esta nossa experiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Nosa, por este convite. E sendo assim, eu abrir desde já o período de perguntas e de conversa para a audiência em geral, se alguém quiser fazer uma questão, algum comentário sobre ambas as intervenções, que retratam duas perspectivas diferentes, mas ambas bastante pertinentes e bastante interessantes. Podem me mandar mensagem ou no chat, ou podem simplesmente ativar o microfone e dizerem que querem falar. Portanto, vou dar um compasso de tempo para ver se alguém está uma questão para colocar. Eu vou só mostrar aqui uma fotografia da PIDE, portanto, do processo da PIDE, que tenho comigo. Aqui por trás, digamos assim, estão as informações e os escritos feitos pela PIDE. Estas são outras duas fotografias das minhas outras prisões. Bom, e o importante é que nós chegamos a este patamar devido à luta de resistência de gerações anteriores à nossa, que aí sim, durante o regime fascista, digamos assim, lutaram e não tiveram, digamos assim, oportunidade de ver a abertura e a luz que se abriu no dia, para mim e para todos, na prisão, no dia 26 de abril. Para o povo português foi no dia 25 de abril, mas nós no dia 25 de abril, para além de não termos tido recreio, eu tinha meia hora de recreio de isolamento, já não tive recreio nessa altura, e via de facto uma quantidade de PIDs andarem de um lado para o outro, sem perceber, digamos assim, aquilo que se estava a passar. Muito obrigado. Muito obrigado nós, Dr. Eugênio Rui. Já temos aqui três intervenções, sendo que vou começar por ordem de como chegaram. Tenho os estudantes Ruben Silva, Tiago Luzio e Inês Miranda para intervirem, sendo que vou começar precisamente por Ruben. Olá, uma vez mais, bom dia a todas e a todos. Um cumprimento especial ao painel, portanto, à professora Maria João e ao Dr. Eugênio Ruivo, que nos trouxe aqui um testemunho na primeira pessoa, não é? Destes tempos conturbados. Agradecer o particular testemunho do Dr. Eugênio. A pergunta que eu tenho é como é que nós poderemos olhar para isto que é a memória desses tempos, né? Num tempo em que, e o Dr. Eugênio no início, se não me engano, falou um pouco disso, né? Num tempo em que há um certo esquecimento e num tempo em que se vê a ascensão de forças antidemocráticas em Portugal e também na Europa e no mundo. Portanto, como é que nós podemos olhar para o papel para a importância, para o papel desta memória e como é que vocês, avaliam esta que é a memória desse período nos dias de hoje? Se acham que está um pouco esquecida, se não está, pronto, é essa. Obrigado. Muito obrigado, Ruben. Se calhar, e como não há mais ninguém que queira intervir, eu vou deixar o Tiago Luzio e a Inês Miranda intervirem e depois os senhores oradores respondem. Se conseguirem responder a todas as perguntas e penso que possamos terminar assim a iniciativa. Não sei o que é que acham, se poderá ser. Então, sendo assim, Tiago, tens a palavra. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde ao painel. Bom, eu antes de mais peço desculpa por não ter a câmera ligada, mas não me é possível ligar de momento. Curiosamente o Ruben fez uma questão muito semelhante àquela que eu ia fazer, portanto anulando aquela que seria a minha questão. Mas aproveito para deixar uma nota, porque de facto a intervenção do Sr. Dr. Eugênio em especial sensibilizou-me imenso e portanto de hoje a 2 dias, aliás, será o dia 25 de Abril, portanto marcando-se 47 anos da Revolução dos Escravos, mas totalizando-se também exatamente um ano desde a última celebração de Abril,
dia em que um deputado em plena Assembleia da República e em celebração de Abril teve a ousadia de dizer que Portugal precisa de uma nova madrugada e de um novo regime. Portanto, é exatamente por isto que esta luta deve ser constante, e porque acredito eu que Portugal está muito bem como a República, é certo que imperfeita, mas porque nada neste mundo é perfeito e, embora imperfeita, é democrática, e isto é importante que prevaleça. Gostaria ainda de dizer que as intervenções e os testemunhos que aqui foram feitos são muitíssimo importantes também no âmbito da história oral, e é curioso eu estar a dizer isto, uma vez que estamos na presença também da professora Luísa Tiago de Oliveira, mas de facto foi um privilégio ouvir-vos e é uma honra estar na vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado, nós, Tiago, pela intervenção. E por último passo a palavra à Inês Miranda. Olá, boa tarde a todos. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O meu comentário é apenas para dizer que alguns dos testemunhos do Dr. Eugénio ressoam um bocadinho com as histórias que eu tenho ouvido na minha família, da questão dos meus avós maternos também terem tido um passado antifascista. Nunca estiveram presos, mas precisamente esta questão do legado da prisão política e dos presos políticos é algo importante na minha família, porque devido às atividades que os meus avós tinham, sobretudo o meu avô, e a vigilância constante à sua casa e às pessoas da família, trouxeram-lhes vários dissabores e conta-se que havia uma famosa carta guardada em casa. Caso os meus avós fossem presos, explicar o porquê à minha mãe e ao meu tio, mas o meu avô conheceu alguém que ele não soube durante toda a sua vida quem foi exatamente, mas havia alguém que ele conhecia que estava preso no Aljube e que obviamente não se podia passar na rua, mas no passeio do outro lado houve alguém que conseguiu escapar-se e gritou o nome do meu avô para a rua, e quando ele se virou para tentar ver quem era, essa pessoa já não estava lá e o que ele ouviu foi som de pancadaria, e essa memória ficou-lhe uma coisa muito presente e que até o meu avô já faleceu há alguns anos, mas foi sempre uma coisa que o acompanhou, quem era exatamente aquela pessoa, o porquê, e este legado não fica só para quem esteve efetivamente preso, como o Dr. Eugénio esteve aqui a contar-nos, e que foi um depoimento muito... Eu fiquei muito sensibilizada, e também o da professora Maria João Rodrigues. Eu acho que fica para todas as pessoas que contactaram com este tipo de realidade de alguma forma, e para mim isto vem apenas como um relato. E isto depois passa-se para a pergunta que eu gostava de fazer. Como é que se consegue sensibilizar as pessoas mais jovens para esta temática? Como é que se consegue abordar isto? Porque a minha geração, eu nasci em 2001, a minha geração já tem um distanciamento algo grande da data cronológica da Revolução. Isto para pessoas mais jovens, e eu estou a falar, por exemplo, no caso dos meus pais, que são ambos professores de História e que têm, especializaram-se também neste período da História, é-lhes muito difícil às vezes comunicar com os mais jovens, com crianças que ainda estão no 6º ano ou no 9º ano, quando se abordam o 25 de Abril. É muito difícil explicar-lhes como é que tudo aconteceu. É difícil fazer-lhes, suscitar-lhes não só interesse, mas também fazê-los, transportá-los para o tempo. E essa era a minha questão, e peço desculpa se me alonguei um pouco. Obrigada. Ora, é assim, Inês, muito obrigado. E só antes de passarmos para a parte final das respostas dos oradores, entretanto surgiu aqui que a professora Luísa Tiago de Oliveira pediu a palavra, e desde já concedo a palavra à professora. Professora? Sim, sim. Obrigado por me ter dado a palavra. Eu queria dizer que apenas que gostei imenso, senti-me um pouco obrigada a falar, porque sou também aqui
professora, não é? Sou professora do curso de História e sou professora de História Oral em especial. Ora, tivemos na presença de 2 testemunhos, eu não tenho nada de muito especial para dizer, de pergunta especial a pôr, a não ser o que queria era agradecer os 2 testemunhos aqui presentes, a contenção do testemunho da professora Maria João Rodrigues no que toca à situação pré-25 de Abril, mostra exatamente a força da repressão e a necessidade de proteção que as crianças e os adolescentes tiveram por parte do antigo dirigente do Mudo Juvenil, Joaquim Caldeira Rodrigues, não é? Uma das pessoas que esteve presa pelo Mudo Juvenil na sua ação no tempo do Instituto Superior Técnico. E, portanto, o resistente, numa altura que era muito mais difícil ainda ser resistente, que é no quadro da Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra Mundial, quero dizer, portanto, nos cinzentos anos 50, e que foi mantendo toda a sua atividade e, pelos vistos, e tentou proteger a filha e a família, não é? E, portanto, digamos, de algum modo, esta contenção doméstica é também uma contenção que, de algum modo, está no testemunho da professora Maria João e que mostra até que ponto a interiorização da repressão, a violência preventiva funcionava, mesmo em pessoas que não ficavam subjugadas, mesmo em pessoas que estiveram presas, mesmo em pessoas que continuaram a lutar, como é o pai do caso da professora Maria João, a necessidade de proteger a família levou a este tipo de contenção. Portanto, eu isto gostaria de sublinhar. Também queria sublinhar a violência do testemunho do Dr. Eugénio Ruivo, não é? A criança que aos 12 anos não pode estudar, a criança que está num quadro familiar em que 3 pessoas estão presas de uma só vez, 2 irmãos e um marido. De facto, a situação aqui é violência repressiva, por e simples. Também é no caso da professora Maria João, mas depois das prisões do pai, foi uma violência repressiva e depois foi a necessidade de sobreviver. No caso do Dr. Eugénio Ruivo, é a violência do cotidiano ao não poder estudar, mas depois também a violência pura e simples bruta, quando 3 pessoas são presas de uma só vez, que culmina na violência da tortura, em que a pessoa tem uma crise nervosa, não é? E vai parar à zona do hospital de prisão. E, portanto, toda a sua emoção quando fala disto, ou quando fala da situação vivida na tortura, ou daquilo que se percebe que a criança que foi de 12 anos que gostaria de ter estudado, não é? É de uma violência cotidiana que estamos a falar, que felizmente, no seu caso, conheceu a emoção da libertação na noite de 26 para 27 de abril, e, portanto, naquelas imagens que há da prisão de Caxias a abrir-se, há esta fotografia que ele partilhou, o Dr. Eugénio Ruivo partilhou, mas também há outra fotografia que eu conheço, digamos, eu trabalho sobre este período e, portanto, conheço a fotografia do Dr. Eugénio Ruivo de braços abertos, a sair dos muros da prisão, a passar, já está cá fora a ser libertado. E, portanto, é o meu obrigado a ambos que eu queria dizer, que eu queria transmitir. Muito obrigado nós, professora, pela sua intervenção, que também foi de veras bastante interessante. E sendo assim, vamos terminar este painel em grande com as respostas dos nossos 2 oradores às questões e aos comentários aqui colocados, que teremos muito gosto em ouvi-los. Quem fala primeiro? Esse é o critério vosso. É um pouco ao critério. Eu posso começar eu. Bem, eu queria começar por agradecer esta oportunidade, porque de facto é sempre muito importante para nós poder relembrar o que aconteceu e ganhar uma perspectiva histórica sobre o que aconteceu. Eu gostei, devo dizer, particularmente de ouvir o meu colega de painel, a quem eu no início disse, presta homenagem a quem de facto esteve na prisão, e hoje que o ouvimos o seu relato, percebemos bem porque estas pessoas têm que ser homenageadas, porque foi graças a este heroísmo que as coisas começaram a mudar em Portugal e houve a viragem que houve no 25 de Abril.
Quanto ao meu pai, de facto, eu confirmo que ele esteve quer no Aljube, quer em Caxias. Outra peça histórica, assinaturas recolhidas no Aljube em 1947. Agora é difícil ver isto em zoom, mas enfim, viriam aqui muitos nomes de políticos que depois fizeram história em Portugal. O meu testemunho é mais um testemunho de transição, o que aconteceu na geração seguinte. Eu corroboro completamente o que a professora Luísa Tiago de Oliveira acabou de dizer. Sim, é de facto uma característica interessante desta época, é que podemos ter um militante destacado sempre a correr risco, mas que em simultâneo está preocupado em proteger a família. E por isso, de certa maneira, nós penso que perdemos a professora Maria João Rodrigues. Nós próprios temos esse germe deixado pelo nosso pai. Depois, eu gostaria de terminar com um comentário às questões que foram levantadas pelos estudantes. São questões realmente muito importantes e que têm a ver também com lições que nós podemos tirar deste período passado. Uma primeira que eu tomei para mim própria e que eu há pouco referi quando relatava o que aconteceu no Isqueté, quando nós, no imediato 25 de Abril, conduzimos operações como, por exemplo, operações de saneamento, e em que vários erros podem ter sido feitos. Eu acho que uma das lições que se tira é que quando nós estamos a sair de um quadro de um regime autoritário fascista, a resposta não é criar um outro regime autoritário. Não pode ser. E na altura essa questão foi colocada em cima da mesa, porque a força do regime autoritário é ainda tão grande que podia ter havido a tentação de dizer a única forma de contrariar esta força é criar um regime autoritário de sentido oposto, digamos assim. E uma das ideias fortes da Revolução Portuguesa é que esse risco foi evitado e nós criamos de facto um quadro democrático. E o quadro democrático, que é sempre um quadro imperfeito e que tem que ser aperfeiçoado e tem que ser desenvolvido e que tem que ser capaz de envolver as gerações seguintes, está agora a ser confrontado com novos desenvolvimentos na paisagem política portuguesa e europeia, e essa é a segunda vossa questão. E eu aqui tenho dois comentários a fazer. Um é que, e há, eu sei, um grande debate teórico em ciência política, em história, de outras ciências sociais, sobre como definir fascismo. E há quem diga que o que nós tivemos não foi rigorosamente fascismo, mas eu vou passar por cima dessa discussão. A ideia que eu gostava de deixar de ficar é que aquilo que se chama fascismo tem muitas formas de se exprimir, consoante os contextos históricos, consoante os contextos nacionais. Só para dar um exemplo, o que nós estávamos a ter nos Estados Unidos sobre a liderança Trump tinha alguns contornos fascisantes. O episódio de assalto final a Washington, ao Capitólio, tem alguns contornos fascisantes. O fascismo nos Estados Unidos é uma coisa diferente do fascismo em países europeus e em cada país europeu. No entanto, eu acho que há algumas características que são comuns. Um é o fenómeno da postura fascista, que consiste em antagonizar tudo o que é diferente e em afirmar a identidade própria, custa o custar. Mas essa postura coincide na mesma sociedade com outras posturas
que são a postura da resistência heroica, como aquela que nós acabámos de ver no relato do Eugénio Ruivo, que são a postura da resistência mais passiva, mas que é resistência, de todos aqueles que não querem colaborar, que sentem que aquilo não está bem. E essa será, eventualmente, a postura dominante, em muitos casos. Depois temos uma outra postura que também existe, daqueles que preferem colaborar com esse regime, com esse status quo, para se integrarem na sua própria vida e que, portanto, colaboram ou são cúmplices. E depois há uma outra postura que eu chamaria de indiferença, de distância. Isto não tem a ver comigo, não me afeta, eu estou protegido. E esta atitude parece inocente, parece benigna. Eu gostava de sublinhar, esta atitude pode ser perigosa. Porque é aqui que nós começamos num plano deslizante. Esta atitude de indiferença perante os outros, sobre o que está a acontecer, não me afeta, eu estou protegido. Não me interessa. É esta atitude que cria um campo que permite que atitudes fascistas possam reganhar influência. E eu acho que, porventura, esta é a grande lição que eu tiro para as gerações seguintes e para a geração jovem, atual e as que vão vir. Portanto, eu diria que a experiência única de quem viveu um contexto fascisante como nós vivemos tem que ser adaptada a cada circunstância, mas esse risco continua. E o melhor antídoto contra ela é nós estarmos vivos, abertos, interessados por aquilo que se passa e querermos ganhar controle democrático sobre o que é a nossa vida no presente e no futuro. Eu termino dizendo que eu estou na Frente Europeia, acabei de concluir um livro que é exatamente sobre o nosso futuro europeu, que é feito na base da colaboração de um grande número de autores pela Europa fora, e que é uma chamada de atenção para que nós, europeus, temos que reganhar o controle das nossas vidas num quadro democrático. Portanto, é esta a mensagem que eu deixo ficar e muito obrigada mais uma vez por esta bela iniciativa dos meus colegas do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, senhora professora, pela sua intervenção. Vamos então terminar com a intervenção do Dr. Eugénio Ruivo, porque eu também quereria dirigir umas palavras a todos no final do painel, antes de encerrarmos. Só uma pequena nota, uma pequena observação. A professora Luísa Tiago de Oliveira terá percebido que quando eu tive aquela crise nervosa tinha ido parar ao Hospital de Caxias. De facto, havia o Hospital São João de Deus, portanto, que se situa ali nas imediações do Forte de Caxias, mas eu não fui para o hospital, eu fui para a cela de isolamento na cadeia do Reduto Norte do Forte de Caxias. E, entretanto, eu queria só, digamos assim, dar aqui uma pequena imagem. Vocês estão a ver aqui esta colher. Mas o que é que tem esta colher a ver com tudo aquilo que nós estamos aqui a conversar? Num dos interrogatórios da PIDE, estava a almoçar, portanto isto já no Reduto Sul do Forte de Caxias, e de repente eu estava a comer a sopa e começo a olhar para dentro da cavidade da colher. E ao longo deste trajeto. E então vejo palavras escritas como coragem, firmeza, não fales. Não queiram saber, isto é uma coisa impressionante. Por outro lado, deixem-me-vos contar aqui um outro episódio que ocorreu numa das idas outra vez para a sala de interrogatório. Eu encontro-me na sala de interrogatório e, entretanto, surge-me um companheiro que eu conhecia, mas que não falámos, que era o Vítor Agostinho, que é o atual presidente
da Voz do Operário, de uma cooperativa que existe ali no bairro da Graça. E, por momentos, o PIDE ausentou-se. No topo superior de uma das paredes da sala do interrogatório havia um objeto de metal que escondia qualquer coisa. E rapidamente eu disse ao Vítor: olha, Vítor, vamos ver o que é que está ali por trás. E então eu levantei aquele objeto, e o que aquele objeto escondia? Escondia um microgravador que se encontrava diretamente ligado com uma sala onde se faziam as gravações de todos os interrogatórios da PIDE. Eu pude observar, depois do 25 de Abril, essa sala com os gravadores, portanto, no Reduto Sul de Caxias, e então era por ali que se difundia, portanto, estes acontecimentos. Eu só reportando rapidamente, José Ernesto Castacho, ex-membro da CGTP, 20 anos, membro do Comitê Central do PCP, esteve preso, e ao quarto, quinto dia da tortura do sono, ele tinha sido preso na presença, portanto, em Vila Franca de Xira, tinha sido preso na presença de uma filha e da mulher, portanto, em casa, às 7h30 da manhã. Se não é quando ele, depois, ao fim de 4, 5 dias da tortura do sono, ele começa a ouvir um som de uma criança. Um som de uma criança e de uma mulher. Portanto, isto era a tortura psicológica. E ele teve rapidamente uma atitude, digamos assim, de bater com a cabeça na parede, que ficou, digamos assim, inconsciente. Pronto, era só este pequeno pormenor que eu gostava de salientar. Relativamente ao branqueamento do fascismo e à omissão histórica, nestes últimos 40 anos, e tenho, digamos assim, observado que os governos que nos têm governado não têm salvaguardado, digamos assim, este período histórico, omitindo, e aqui a comunicação social, particularmente a comunicação social pública, embora, enfim, durante este período ocorram vários programas, principalmente na RTP2, que praticamente é pouco visto em termos nacionais, digamos assim, há como que uma orientação, digamos assim, de não falar com as pessoas, portanto, com o nosso povo, sobre o que foram os 48 anos da ditadura fascista. Estou perfeitamente à vontade, porque várias escolas, desde o primeiro ciclo, segundo ciclo e secundário, eu de vez em quando converso com os estudantes e, de facto, eles ficam completamente boquiabertos quando nós falamos de determinado tipo de acontecimentos. O que era isto das crianças irem para a escola descalças? O que era isto das crianças não terem uma alimentação condigna? O que era isto das crianças nas zonas rurais, da zona norte e da zona centro do país e por outros países, comerem as sopas de cavalo cansado? Eu estou perfeitamente à vontade, porque conheço o distrito de Viseu e conheço zonas onde, digamos assim, até há muito pouco tempo, bebês eram alimentados a vinho. A vinho. Bom, e de facto, depois tinha consequências do ponto de vista do sistema nervoso central, periférico, do ponto de vista do raciocínio, porque eram subnutridas, eram subalimentadas, digamos assim, um país com muitas desigualdades e obviamente, quando nós observamos nos dias de hoje os chamados populistas, partidos, enfim, de extrema-direita,
com responsabilidades, digamos assim, e complicidades, porque eu recordo, já depois do 25 de Abril, da rede bombista, do ELP, do MDLP, das bombas que eram colocadas nos centros de trabalho do Partido Comunista Português, de vários militantes que foram mortos, dos 2 operários que foram mortos no Porto numa manifestação já depois do 25 de Abril, do Casquinha e do Caravela, mortos na zona da reforma agrária já depois do 25 de Abril. E então, omissão completa de todos estes acontecimentos, digamos, e o silenciamento e a não resolução dos problemas fundamentais, porque nós temos uma Constituição da República Portuguesa que foi aprovada no dia 2 de abril de 1976, embora revista digamos, e muitas das conquistas que foram retiradas, a reforma agrária, as nacionalizações, o controle de gestão. Nós não podemos esquecer, no regime de Salazar, no regime de Caetano, grandes interesses económicos de empresas do Champalimau, etc., que se encontravam ligados a interesses económicos e financeiros, aos bancos, e, digamos, utilizavam a Polícia e Vigilância do Estado, a PVDE, que depois veio a ser a PIDE, que depois mudou para o nome de Direção-Geral de Segurança, mas que na prática funcionava exatamente com os mesmos métodos. É de visitar, por exemplo, o Museu do Aljube, com um documento secreto em que, digamos assim, informadores e gente ligada à PIDE ia às instalações da CIA ter informações de como é que se devia fazer estes interrogatórios. Lembro-me de Fernando Vicente a ser interrogado, creio que no Reduto Sul do Forte de Caxias, onde eles diziam: temos aqui uma máquina, um detector de mentiras, em que você vai dizer aquilo que acontecia. E o Fernando Vicente tinha estado nos Estados Unidos, conhecia a máquina, riu-se para dentro, e obviamente que isto foi, de facto, uma cena caricata. Mas a PIDE aprofundava os métodos de tortura física e fundamentalmente, psicológica, que deixou marcas para todos nós, para todas as gerações. E omitir, ao longo destes 40 anos, porque falar do 25 de Abril não é apenas agora, é defender os interesses dos trabalhadores. Como é que é possível nós termos perto de 20% da população portuguesa no limiar da pobreza e cerca de 20% relativamente aos relatórios difundidos recentemente, trabalhar a empobrecer? Eu estou perfeitamente à vontade. 53 anos de trabalho efetivo. 53 anos. Eu, se me reformasse aos 30 anos, tinha uma reforma não mais do que 350, 400 euros. Depois devia ser, por convite, depois da vitória da coligação por Lisboa em 1989, de 7 de dezembro de 1989, na qual eu fiz parte da Comissão de Apoio, portanto, à candidatura, digamos assim, que alterou e que modificou o panorama das barracas em Lisboa. Digamos assim, houve, digamos assim, um grande esforço da Câmara Municipal de Lisboa no sentido, digamos assim, de cumprir Abril, e cumprir Abril, digamos assim, é criar melhores condições de vida, assim como o grande desenvolvimento desportivo a partir dos anos 90, que ocorreu até 2000, através dos Jogos Desportivos da cidade de Lisboa, através dos planos de desenvolvimento desportivo de várias áreas, onde as crianças passaram a ter acesso não só à educação, ao ensino, mas também à prática da educação física e do desporto. E será que o artigo 79 da Constituição da República Portuguesa, todos têm direito à cultura física e desporto, é uma prática neste país? O que é isto o conceito de atividade física? O que é isto o conceito da cultura física? O que é isto o conceito da educação física? E digamos que criar condições para que todas as crianças e jovens neste país
tenham de facto acesso, e aliás a educação física viu, digamos assim, consagrado todos os profissionais de educação física. Aliás, antes do 25 de Abril, havia um Instituto Nacional de Educação Física, o chamado INEF. Passado pouco tempo, através da luta dos estudantes do Instituto Nacional de Educação Física, veio-se a criar 2 escolas no país, o chamado Instituto Superior de Educação Física de Lisboa e do Porto. E aí, contrariamente àquilo que acontecia ao nível das outras áreas disciplinares, os profissionais de educação física passaram a ter as mesmas regalias que os outros professores, porque antes disso eram contratados. Digamos assim que a chamada democratização desportiva, democratização cultural, mas a democratização desportiva é algo que nós continuamos a lutar para que todas as crianças deste país tenham, digamos assim, o acesso à educação física, que é a educação da personalidade no âmbito das atividades físicas e desportivas, onde nós, com as várias modalidades, quer desportos coletivos, quer desportos individuais, proporcionamos, digamos assim, a aquisição do desenvolvimento motor e cognitivo que vá ao encontro, digamos assim, dos ideais e dos valores de Abril. Portanto, há uma omissão da parte da comunicação social e, digamos assim, o surgimento dos fenómenos populistas, na minha opinião, advém de muitos problemas não terem sido resolvidos até hoje e terem, digamos assim, um caldo de cultura em que alguns oportunistas que surgem agora recentemente a falar dos pobrezinhos. Parece Salazar a falar dos pobrezinhos. Digamos assim, tem que haver dignidade. E, digamos, e não pode ser como uma reforma de 400, 500 euros, porque eu neste momento estou aposentado e sei aquilo que recebo, ao fim de 53 anos de trabalho, depois de ter investido pessoalmente na minha educação e na minha formação, do ponto de vista, porque aos 40 e poucos anos, fui tirar o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º na Escola Rainha Dona Leonor, e daí ter feito os exames à Faculdade de Motricidade Humana e à Universidade Lusófona, e daí ter tirado a minha licenciatura durante 10 anos, porque tive que tomar conta dos meus pais, particularmente do meu pai, que teve a doença de Alzheimer, e da minha mãe, que era muito doente, reflexo de todas as histórias anteriores, e depois ir estagiar na Escola Industrial, na Escola José Afonso em Loures, no momento em que as remunerações académicas deixaram de existir, na altura da Ministra da Educação, e peço desculpa, eu não posso deixar de dizer, Maria de Lourdes Rodrigues, e eu tive que pedir dinheiro ao meu sogro e andar a pedir dinheiro para tirar a minha licenciatura. Tive um ano sem vencimento na Câmara Municipal de Lisboa, onde durante esse ano vivi sem ter tido um cêntimo de espécie nenhuma, endividei-me, tirei a licenciatura e passado 2 anos, passado a licenciatura, regressei novamente à Câmara Municipal, onde vinha ter vários projetos de desenvolvimento desportivo, mas, digamos assim, passado 2 anos, fui tirar o mestrado à noite e tive, digamos assim, foi um investimento que eu fiz que depois não teve qualquer tipo de reflexo do ponto de vista remuneratório. E não é questão do meu caso pessoal. Centenas de milhares de pessoas, de reformados, vivem com uma reforma de miséria. E, obviamente, que falar do 25 de Abril e falar dos ideais de Abril e dos valores de Abril é falar do cumprimento da Constituição da República Portuguesa. E, sem dúvida alguma, que a Constituição tem sido parcialmente cumprida. E
E, digamos assim, deixo aqui uma mensagem. Eu vou estar na manifestação do 25 de Abril, vou estar na manifestação do 1º de Maio, porque é, digamos assim, um dever histórico. Portanto, digamos assim, e estes ideais e estes valores vai ser até à morte, tantas famílias, tantas pessoas que passaram pelo campo de concentração do Tarrafal, e eu aqui lanço um apelo para que visitem o Museu do Aljube, para que visitem o Museu Nacional de Resistência Antifascista de Peniche, que em boa hora, através da iniciativa da URAP, nós conseguimos evitar que o anterior ministro do governo do Sr. Primeiro-Ministro António Costa revertesse aquilo para uma pousada, e foi essa luta que a URAP desenvolveu em 2017, da qual eu fiz parte dessa comissão, que levou, digamos assim, a que esse museu fosse transformado numa pousada. E daqui o meu agradecimento, portanto, ao painel e a todos vós por esta oportunidade. Muito obrigado, nós, Sr. Professor. Infelizmente estas coisas são assim, não podemos ficar, que eu acredito com certeza que toda a assistência gostaria de ficar mais tempo a ouvir ambos os nossos oradores, mas pronto, mas estas coisas têm todas o seu tempo, infelizmente, mas talvez numa próxima vez, noutras circunstâncias, possamos voltar a encontrar-nos todos, assim o esperemos e que seja o mais breve possível. Queria apenas terminar este segundo painel, pegando um pouco na frase que a professora Maria João Rodrigues referiu há pouco: todos os possíveis são possíveis, da qual eu estou plenamente de acordo, e eu penso que eu relaciono esta frase diretamente com o 25 de Abril, porque alcançou-se muito com o 25 de Abril. Foi muita coisa possível com o 25 de Abril, com a sua realização, com a sua concretização, com o que veio depois do 25 de Abril. E queria pegar também, por último, infelizmente o doutor Eugénio Rui já não está, e um desses possíveis foi precisamente a libertação dos presos políticos, que todos nós com certeza sentimos a emoção do doutor Eugénio Rui no seu testemunho. Eu falo quanto a mim que senti e que me custou muito não chorar, porque foi um testemunho que me bateu mesmo aqui forte. E eu considero que não há alegria maior. Uma das grandes alegrias foi precisamente esta libertação dos presos políticos. A alegria que as pessoas tiveram de finalmente aquele pesadelo ter acabado, daquela escuridão, daqueles tempos sem luz, aquelas trevas, terem sido sucedidos por uma luz, por algo feito por alguém que ajudou a libertar o nosso país. Queria deixar também este pequeno reparo. Desde já, e mais uma vez, em nome do Núcleo de Estudantes de História Moderna e Contemporânea e do Núcleo de Alunos de Ciência Política do ISCTE, queria agradecer quer à professora Maria João Rodrigues, quer ao doutor Eugénio Rui por terem feito parte do nosso painel. Queria também agradecer à professora Luísa Tiago de Oliveira pela presença, pela pertinência de ter ficado neste painel, que também contribuiu para a nossa discussão, que espero que possamos colaborar muitas mais vezes em muitas mais iniciativas do nosso núcleo, porque é algo que a professora Maria João Rodrigues também referiu, que é esta questão do ISCTE, da interdisciplinariedade entre núcleos do ISCTE, que é uma coisa tão característica da nossa casa. E já há praticamente 50 anos que é algo característico da nossa casa. E é um dos valores que temos que continuar sempre a preservar. A interdisciplinariedade entre vários núcleos, entre várias áreas das ciências existentes e não só. É algo que sempre caracterizou o ISCTE e é algo que de certo há de continuar a caracterizar, pelo menos no depender de nossos estudantes, irá continuar a caracterizar. E sei que da parte da professora Luísa Tiago de Oliveira e da parte do Departamento de História também é essa à vontade. Posso dizer com certa vontade, porque sei que efetivamente é essa à vontade. Portanto, para terminar, muito obrigado a todos por terem estado presentes. Nós agora às 15 vamos ter o último painel com o capitão Duarte Mendes. Quem puder estar presente, pessoalmente aconselho que esteja presente, vai ser moderado pelo professor Luís Nuno Rodrigues. Será das 15, sensivelmente, às 16h15. O convite será o mesmo. E fica feito desde já o convite e fica o último agradecimento em nome de ambos os núcleos.